Fala galera, bem-vindos, estamos aqui de volta com o nosso crossover entre Take-04 e Papo Walker. 10º episódio de Fear the Walking Dead. E esse episódio já mostrou um ritmo um pouco diferente ali dos nossos acontecimentos. Henrique, tudo certo por aí? O que tu achou já desse primeira parte já desse 10º episódio ali? Fala, Luke, beleza? Beleza, galera? Como é que vocês estão? Cara, eu gostei do episódio pra começar, né? Começo dizendo que eu gostei, e porque não é fácil, né? Vir na sequência de 2 episódios tão frenéticos, né? E eu acho que esse é o primeiro ponto a destacar, né? Que é o ritmo. A gente vinha falando muito do ritmo dos outros episódios, que estavam muito acelerados, quer dizer, estavam acelerados, né? Mas era algo bom, não que isso fosse algo ruim. E aí que tá, esse não foi num ritmo, né, até a gente comentou lá, né, logo que a gente viu o episódio, que realmente não tinha como manter, nenhuma série mantém um ritmo, né, de episódios assim, então tudo bem, mas mesmo assim eu gostei muito porque o ritmo, eles diminuíram o ritmo, mas a maneira como eles contaram aquela história e os mistérios que eles colocaram, cara, me prendeu muito, assim, me prendeu muito mesmo, até mais... Não uma comparação, mas me prendeu até um pouco mais do que os outros, porque às vezes, por ser tão acelerado, tu não consegue digerir aquela informação tão bem quanto, né? Às vezes tu tá num ritmo um pouco mais lento. Então, cara, gostei muito do episódio por isso, pela forma que tu vai emergindo na história ali cada vez mais, e querendo descobrir, tentando achar, criando teoria. Pelo menos eu faço isso, né? Eu vou criando teoria durante o episódio, assim, será que daí pra ver se eu tava certo ou não? Mas algumas teorias estavam meio erradas ali durante o episódio, mas realmente fui surpreendido. Então, considero que foi um baita episódio, cara, por conta disso também. Cara, uma coisa, né? A gente não tinha tido muita participação do Daniel nessa temporada, né? Eu comecei a buscar, cara, o que o Daniel fez nessa temporada, assim, depois que eu assisti o episódio. Sim. E, cara, foi bem pontual, né? Ele com a Virginia naquele momento lá que ele tava, né, falando pra todo mundo, conversando com todo mundo que tava sem memória, aquela coisa toda. Teve aquele momento com o Morgan, que é no final desse mesmo episódio ali, que a gente já entende que ele está fingindo, ele tem a memória sim, tem alguma coisa que ele combinou com o Morgan, né? E depois, cara, no episódio passado, quando ele tem aquela importância, quando ele toma, né, aquele coronhaço lá, e agora, né? Agora sim, esse episódio foi dele. O episódio é dele, o protagonismo é dele, tudo é com ele ali. E daí, cara, eu senti uma coisinha nesse episódio que foi um assunto, assim, bem interessante pra lidar, porque a gente tem aqueles grupos, né? Não é bem comunidades, assim, mas bem grupos ali divididos, que é uma guerra fria acontecendo, né? E naquela guerra fria acontecendo ali, o Daniel colocado como esse braço direito do Morgan. O Morgan tem aquela motivação do porquê que ele tem que sair da represa. Então, quem assume é o braço direito, é o Daniel. Sim. Cara, ele tem uma baita experiência de vida pra ser esse braço direito e também pra conseguir conduzir ou tentar conduzir, né, aquelas pessoas ali, porque, cara, elas não vão pensar do mesmo jeito, elas não são pessoas iguais, né, mas é tentar fazer com que elas pensem pelo objetivo comum, né, que todas aquelas pessoas têm ali. Antes, cara, da gente até falar de uma coisa que começa o episódio, o que tu achou dessa postura do Daniel, assim, dele quanto, cara, mediador? Antes de começar a acontecer coisas ali, não, mas ele mediador, assim, da galera. Sim. Cara, não tem como não dividir esse episódio em 2 partes, né? Porque ele tem uma virada muito brusca, né? No que acontece com o Daniel. Então, não tem como separar, né? Não é linear. Ele vira, assim, 90 graus. O episódio vai nos levando para algum lugar e depois vira, né? E essa primeira parte, que é o que tu tá falando, até então, né, porque isso é antes da virada, pra mim, foi algo muito natural. Porque a gente sabe ali, existe uma hierarquia, até por tempo de personagem também, né? Isso não só em Fear, mas da própria The Walking Dead, né? Se tu pega ali o próprio Morgan, ele é o líder, mas porque a gente já conhece também ele há muito mais tempo, né? Lá de The Walking Dead. Então, eu acho que ali tá tudo muito encaixado. O problema que eles estão querendo resolver é algo que já foi apresentado, já tá estabelecido, mas ainda envolve muito mistério. Então, pra mim, o mistério tá indo nessa direção. É legal aquela cena onde eles estão todo mundo na mesa, né? Tu vê ali... E assim, antes até de eles entrarem e estarem na mesa,
tu vê que não tá... Fear the Walking Dead não tá colocando enrolação. Porque o outro episódio acaba com os grupos se separando. E aí agora esse começa com eles voltando. Então, tipo, rolou. E aí é legal que quando o episódio começa no Daniel, né? E a gente vê a passagem de tempo pela cicatriz, ou seja, o corte que tá cicatrizado. A gente vê essa que teve uma passagem de tempo, mas na prática, no final do episódio, eles indo embora, e nesse episódio eles voltando. Então, tipo, beleza, e passou o tempo ali, a gente vê. E aí já começa a colocar o mistério que ele tá na prisão, enfim. Por um momento eu achei até que... Eu duvidei que ele tava na prisão, achei que ele tava do outro lado e estavam fazendo um jogo de câmeras ali, sabe? Até que eu entendi que... Não, realmente ele tá na... Primeiro tu acha que ele tá na prisão, né? Eu achei que ele tava realmente. O que aconteceu? Aí depois talvez ele não esteja, talvez seja um jogo de câmera. Aí depois tu descobre que realmente ele tá ali, né? E aí tu começa a descobrir o porquê. Aliás, tu quer descobrir o porquê, né? Mas, enfim, sobre essa primeira parte, eu acho que ele estar ali como um braço direito e o ponto importante de que a Alicia tinha saído, né? Ela não participou desse episódio também. Cara, isso entra muito natural. É muito natural ele tomando aquela atitude de mediar e liderar aquele grupo, né? Não é bem liderar, mas é liderar aquela ação de tentar mediar, né? Realmente, essa mediação deles ali, onde todo mundo tem... O interesse até pode ser comum, mas todo mundo tem suas inseguranças uns com os outros, né? Cara, e aí vamos entrar nessa parte não linear do episódio, né? Que na verdade, o que leva principalmente daquele começo, quando dá aquele... Caramba, o que é que tá acontecendo nisso tudo aqui, né? Sim. Ele, nessa parte dele da prisão, e até aquele momento ali, ele tá contando pra alguém, né? Ele não tá contando, tipo, pensamento alto, nada. A gente percebe que tá contando pra alguém. E o episódio segura, né, quem é a pessoa até o final lá, porque tem uma importância também pra aquele final lá, pra quem é que ele tá falando essa história. Sim. E no momento que sai, cara, a câmera passa pelas grades, né, e a gente vê que ele realmente tá do lado de dentro da cela. Sim. E a gente vendo aquele episódio, assim, como ele tá sendo, como as coisas estão acontecendo no episódio, cara, fica muito curioso de saber, né? O que é que ele fez? O que é que aconteceu nessa brincadeira toda? Cara, pra ele tá preso. Como porque ele foi não para era lá, nada daquilo. Como ele foi para lá? Porque não era disso que estava sendo mostrado a maneira no episódio daquele momento, né? Não tinha nada, assim. E daí o episódio vai indo e os acontecimentos correndo em paralelo, aquelas linhas temporais diferentes ali. Sim. Cara, e a dúvida continua, né? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Por que eu não sei o que? Não, é bem engraçado, cara. Essa montagem ficou boa. Até a maneira como ele tá contando a história. Tem um momento que ele... eu não lembro exatamente o que é. Ele... mas vou voltar. Ele não vai pro final da história. Ele fala... Não, mas não é agora o momento. Vou voltar. Ele continua a história contando numa certa linearidade, né? Na cabeça dele até chegar o momento da ruptura. Mas, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. O que tu achou... ainda falando dessa primeira parte, antes da virada, da participação da Dakota ali, naquele grupo e da maneira, o que tu sentiu? Porque eu tenho uma opinião, assim, eu tenho algo meio que me incomodou ali, mas o que tu achou? Cara, o motivo que eles deram pra ela estar participando, querendo ou não, ele faz sentido, né? Porque ela ser a pessoa mais próxima da Virginia, ela poderia saber alguma informação, principalmente daquilo que eles não têm noção do que é, né? Porque tá sendo de novo mencionado o tal grupo lá, e a Alice e a Tia estão indo pra tal lugar, onde é a mesma direção onde tá o grupo, não sei o que, não é, tá. Mas ao mesmo tempo, como que a Dakota era próxima da Virginia para poder saber de algo, ao mesmo tempo ela não era, né? Porque a gente conhecendo essa história das duas ali, cara, a Dakota não tinha muita, sei lá, não é necessidade, mas como é que é? Preocupação em saber o que é que estava acontecendo, ou preocupação para saber o que é que poderia acontecer com a comunidade dele. Não tinha isso mostrado ali para ela saber informações, assim, sabe? De ficar ouvindo, aquela coisa toda. Então, né, nesse ponto eu fiquei no 50-50, assim. Mas ela participar, cara, com o motivo que eles dão, faz sentido, mas é óbvio também, né? A série tem que encaixar ela, né? Eles têm que encaixar ela numa parte que importe pra tudo ali. E isso é até uma coisa assim, ó.
Eu vou te devolver as perguntas, tá? Pra saber o que a gente falou da cota. Mas, cara, uma coisa legal, por mais que a Alicia e a Altia não estiveram nesse episódio, né? Eles deram aquele motivo que elas estão indo pra algum lugar. Mas todo mundo apareceu de novo, né? Que nem no episódio passado. Cara, todo mundo aparece. Tá todo mundo ali. E ao mesmo tempo ninguém tá de graça no negócio. Todo mundo tem uma importância, mesmo alguns mais do que os outros, né? Mas tem importância pra tudo que tá acontecendo ali. Isso eu achei legal, cara. De eles não, sei lá, esquecerem algum personagem e daqui a pouco aquele personagem aparece lá, não sei quem, entendeu? Isso é uma coisa legal. Sim. Mas o que tu achou, cara, da Dakota ali? Cara, na real, o que eu acho da Dakota nesse episódio, que ficou um pouco livre demais, cara. Ela tava dando uns rolê ali, eu acho que, ok, ela tem uma importância, né, porque querendo ou não, por mais que ela não tivesse tão próxima da Virginia no dia a dia, até ela nem queria estar muito próxima da Virginia, né, ela tinha um certo afastamento. Cara, principalmente na segunda parte, na segunda cena lá, onde ela dá a informação pra eles até olham pra ela, dão umas risadinhas assim, cara, ela recém matou o Jon, sabe? Eu não sei se também porque eu era tão fã do Jon, assim, mas eu ainda tô com um pouco de raiva dela, assim. Mas eu acho que só esse ponto, assim, talvez ela poderia, traçando um paralelo lá com o que a Lydia passou lá em The Walking Dead, né, quando ela se juntou ao grupo lá de Alexandria, eu não senti isso tanto, assim, até na hora da mesa as pessoas falam um pouco, mas, enfim, eu acho que é um detalhezinho, não é nada demais, mas eu senti pelo menos que ela tava meio solta demais, assim, ninguém vigiando, né, então, mais nesse aspecto, assim mesmo. Cara, junto a tudo isso da Dakota, né, a gente tem de novo aquele grande conflito entre o Victor e o Daniel. Que é uma coisa que, assim, ele é apresentado naquele começo de episódio, mas de uma maneira onde tem um momento de paz, de trégua, né? Com até a entrega do Victor pelo gatinho lá. E daí, cara, tipo, aquela guerra fria que começa a acontecer entre os dois, né? Ela vai se alimentando, né? Pouco a pouco vai se alimentando. Porque a primeira coisa, logo ali na reunião, é aquela explosão daquela dinamite, né? Pô, explodiu a dinamite e já tem a relação dos zumbis ouvindo e os zumbis indo na direção da represa e tudo mais. E daí também, logo depois, tem aquele sumiço de todas as armas, né? Porque isso foi uma coisa imposta pelo Daniel. Né? Obviamente decidido ali em conjunto com o Morgan, mas é algo imposto pelo Daniel, porque é o Daniel que tá ali naquele momento. Cara, todo mundo que entrou deixou as armas, né? Todo mundo. E até naquele mesmo momento do gatinho lá, o Daniel ainda fala pro Victor, mais alguma coisa? E a faca. E não sei o que. Cara, naquele momento lá ficou na minha cabeça assim, ó, cara, ele tá com alguma coisa ainda. Certo. Ficou com ele. Alguma arma ficou com ele, daquele jeito. Tanto que depois, né, é o que acontece. Mas, cara, eles guardam todas as armas ali naquele armazém onde só 2 pessoas têm a chave. E eles falam isso. E eles falam isso. E o episódio começa a questionar algumas coisas, né? E também dando muita força para esse conflito do Victor com o Daniel, que o Daniel tem um alvo, né? Ele tem diretamente um alvo em relação a quem pode ser o tal suspeito, que pode ser esse agente duplo de tudo que tá acontecendo ali, né? Sim. O que tu achou, cara, desse crescente, assim, que daí sim, né, foi alimentando bastante pra gente, cara, começar a imaginar uma resposta mais clara do que aconteceu pro Daniel tá preso, né? Sim. Eu vou te dizer assim, eu só fui entender lá no que o Daniel, né, aconteceu alguma coisa em relação ao Daniel lá quando acharam as armas. Porque mesmo ainda quando rolou o lance com a Grace lá, e eles acharam ela, não achavam e tal, eu nunca desconfiei do Daniel, sabe? Eu não consegui desconfiar dele. E o Victor, cara, ele... Tu tá sempre desconfiando dele, é difícil tu confiar nele, eu não consigo confiar no Victor, entendeu? E eu imagino os caras lá, né, pensa eles lá, e o Daniel e o Victor, cara, bom, eles têm ali uma rivalidade que já vem de um bom tempo, né, e por motivos, né, bem sólidos, né, o Daniel ali tem vários motivos pra duvidar, né, do Victor em relação a isso. Mas realmente depois que tu vai lá pro final do episódio, tu começa a entender essas pequenas pistas, né, de beleza, o Daniel falou que só ele e o Morgan tinham a chave, mas
ninguém... o Morgan não tava lá, né? E quando eles vão achar as armas lá, ele abre, então não foi, em teoria, arrombado, né? Não teve um cadeado quebrado e tal. Então isso tu começa depois que tu vai entender que existem uns furos ali que, né, às vezes poderia ser um furo de roteiro, mas não, é o que explica o que aconteceu com o Daniel, né? Mas eu vou dizer, cara, eu demorei pra aceitar que realmente isso aconteceu. Eu sempre fiquei duvidando, mas como que fizeram ele enganar, ele pensar que, sabe? Eu achei que tinha alguém ali que manipulou, de repente, o Daniel pra ele achar que fez uma coisa e fez outra, sabe? Quando tem aqueles planos super elaborados, assim, pra pessoa se confundir e tal. Eu achava isso, cara, até um certo momento. E aí eu vou fazer alguns comentários aqui agora. Muitas vezes, eu achei muito suspeita como a Luciana tava agindo. Cara, olhares e comportamentos, assim, tipo às vezes, sabe? Tu vai entender melhor do que eu. Sabe quando acontece alguma coisa na cena e as pessoas fecham numa pessoa pra mostrar a reação dela? E aconteceu isso com a Luciana, umas 2 ou 3 vezes, assim. Cara, tem alguma coisa aí. Meio uma sensação de... Eu achei que ela tava sendo cúmplice de alguém em algum momento ali, até do Victor, quando eu tava... Porque o Victor... Sempre quando acontece alguma coisa, tu vai pro Victor, né? Pô, Victor, o que tu fez, né? Porque ele tem ali um histórico de né, ser alguém que não dá pra confiar realmente. E, cara, só que daí tem algumas coisas que fica meio... Eu fico me perguntando, primeiro, como que o Daniel... Em que momento que ele foi lá e tirou as armas, né? E moveu as armas. E como que... Era muita arma, né? Era muita arma. Teve botou no carrinho. Como que ninguém viu, entendeu? Tipo... Exato. Esse é um ponto. E o outro, como que a dinamite explodiu, porque ele também tava ali. Isso de repente ele armou um jeito lá, não sei. Ele até falou, a pedra caiu, foi um acidente. Quem sabe foi isso. Ele armou ali uma armadilha ali pra pedra cair, explodir e tal. Mas tem esses dois pontos local ali ter as dinamites, né? Ele dá uma explicação assim do que eles estavam fazendo. Sim. Porque eles estavam realmente dinamitando por ali, né? Então, ter ficado algo pra trás até poderia ser, né? Sim. Mas depois com as explicações, cara, não é, né? Não é um acidente aquilo ali. É bem estranho, assim. Só que aí que tá, né? Isso que foi legal nesse episódio. É estranho, só que a narrativa que o Daniel tá nos conduzindo, os argumentos dele fazem sentido. De ter alguém infiltrado, porque até pelo que aconteceu lá no outro grupo, né? O que aconteceu em Tanktown lá, que eles falam, da coisa que pegou fogo. Que era onde estava a Luciana, inclusive, e o outro gurizão, aquele que eu nunca me lembro o nome. Mas eles estão ali, eles estão num contexto que é muito fácil acreditar naquela narrativa que está se construindo. Só que depois a gente vê que não era nada disso, né? Era a questão do Daniel lá, pirou da cabeça. Cara, e a sequência, tá, pra mim, acho que a melhor parte do episódio, de tudo que aconteceu. Eu adorei a Guerra Fria, adorei a maneira deles tentarem chegar numa comunhão do ideal, não de ideias ali, mas do ideal que eles precisam ter. Sim. Mas isso tudo culminar, cara, naquela cena onde o Daniel tá com a arma apontada pro Victor, e o Victor, cara, completamente já entregue, indefeso, né, dentro da cela também, ele não tinha como fazer nada também, então Sim. mais ainda ele potencialmente, cara, indefeso de tudo ali. E eu achei, cara, sabe aquele segundo que passa a vida inteira do cara na cabeça? Pra mim deu nesse episódio, assim, no momento, cara, ele tirou, né, o que tava segurando a mandíbula dele, né, ele tirou ali, mostrou o efeito, e aquilo lá é uma coisa meio 007, cara. Tem um dos vilões dos últimos filmes do 007 que ele tem aquilo lá também. Ele tira, porque ele foi corrido pelo ácido, então ele tira o que sustenta, e quando ele tira o que sustenta, cara, isso aqui tudo se deforma, que nem ali do Daniel, né. E daí, cara, ele tá com a arma, é tão crescente, e ele não sei o que, ele vai puxar o gatilho e dá o estouro do tiro. Cara, será que eles vão fazer isso mesmo? Será que eles vão bater, tipo, a terceira morte em 3 episódios? Porque assim, cara, daí enlouqueceu, entendeu? Aí, assim, eu não sei mais o que esperar dessa série, se a série fizer isso, e com um personagem como o Victor.
Mas no momento, cara, e tava fazendo total sentido. Total sentido o Daniel atirar no Victor. O que tu achou, cara, daquele momento dos dois ali? Cara, tensão, né? Tensão e, cara, a fala que ele dá e esse gesto de ele retirar aquilo ali, mostrar. Tem duas coisas. Primeiro, uma que eu não me lembrava o que aconteceu, eu tive que ir atrás depois de ver quando que foi balhado e como. E aí depois eu fui atrás da cena, cara. Talvez se tu aí, né, tá vendo e também não lembra exatamente o que aconteceu, foi o seguinte, foi lá ainda na questão da represa e o Victor tá apontando uma arma pra ele, pro Daniel, e aí o Daniel, não atira, me dá a arma, e eles começam a lutar, e aí não é bem acidental, o Victor tá ali com a intenção, e eu sei que ele acaba atirando no Daniel, assim, e não foi um tiro a queima-roupa, sangue frio, foi a queima-roupa talvez, mas não foi a sangue frio, assim, tipo, uma execução propriamente dita. E é por isso daquela fala dele, né? Na fala dele dá pra imaginar já, né, o que é. Mas aí eu fui atrás da cena pra ver o que aconteceu. E, na hora que ele tá ali, e a música subindo, e a tensão, e eu achei que ele ia atirar, mas eu achei que, tipo, ele ia arranjar um jeito de atirar nele meio da mesma maneira, sabe? Tipo, de raspão, talvez pra prejudicar a mandíbula, não que fosse um tiro, por exemplo, pra matar, entendeu? Eu achei que isso ia acontecer. Mas quando daí o tiroteio e até o Victor, né, fecha nele, ele se assusta, assim. É muito legal aquela cena e até o Daniel também se assusta, daí vai ver o que aconteceu. Mas também, né, se for olhar em roteiro, é a famosa obrigada roteiro, né, valeu por chegar naquela hora ali e tal, mas beleza, acho que funcionou bem pelo timing ali era aquilo ele ia atirar, né, não tinha outra coisa, tinha que ter alguma coisa pra interromper ele ali, né. Cara, só não é Deus Ex Machina, o Morgan chegando lá com o camburão, porque eles falam aquilo antes, né? Tá muito bem explicado, assim, principalmente pra Sherry. Dá o camburão pro Morgan, porque pra ir lá, não sei o que, ele precisa, porque vai ser difícil ele chegar. Então já tá explicado o porquê. O Rabino, coitado, eu tinha falado desse personagem, né? Cara, o Rabino, coitado, ele só passou por esse episódio, né? Porque ele, leva alguém contigo. Daí olhou pro lado assim, leva o Rabino lá. O Rabino tá parado sem fazer nada, leva o Rabino contigo. Aí o Rabino foi junto pra dar uma banda com o Morgan, pra dar uma olhada de como é que tá o mundo pós-apocalíptico. Porque ele, coitado, não falou nada, né? Ele passa, tá lá olhando. Aí quando ele volta lá, todos os zumbis mortos, ele tá lá olhando também. Ali o Rabino, ali curtindo o mundo pós-apocalíptico. Tomou a sopinha dele e foi passear lá com o Morgan. Exato. Tá, daí ele chega, cara, e dá aquela interrupção, né? E no momento que o Morgan chega, é o momento onde também o episódio vira, né? Tudo ali no episódio daquela virada, muito em decorrência do Morgan, muito em decorrência do que o Morgan tá voltando em relação a Grace, né? E a Grace é a nossa ligação pra entendimento, assim, cara, o que é que tá acontecendo com o Daniel de verdade? Porque, assim, esse negócio, cara, o Daniel, ele realmente dá aquela mensagem falsa pra Grace. Ele fala mesmo. E isso, na hora que ele falou que a Grace fala pra ele, que eu me dei conta. Porque, assim, cara, na minha cabeça tá, mas ele falou aquele negócio lá. Ele falou que não era pra ir pra cabana, ele falou que era pra ir pra outro lugar. E daí, quando ele fala pro Morgan o contrário, eu fiquei assim, não, mas peraí. Eu tô louco. Porque eu tinha ouvido que ele tinha falado pra ela ir pra lá. Aí quando a Grace volta, né, e fala realmente o que é, eu, viu? Era informação mesmo que tinha sido falado no episódio. Era realmente pra ela não ir pra lá e ela ir pra caverna, era isso. E daí o episódio dá aquela mudada, né? Por completo. Ali que vira, é a grande virada que a gente já falou, e que aí planta mais dúvida na nossa cabeça, né? Pra daí começar a explicar. Então, a partir dali, eles, enfim, mas ela também tá naquela situação, eles, beleza, depois a gente resolve isso, né? E o Morgan chega perto pra conferir, né? O que tá acontecendo? Porque já tá toda aquela tensão de alguém infiltrado, alguém não sei o quê. E nesse momento, pelo menos na minha cabeça, passou, né? Cara, mas será o Daniel? Não pode. Se fosse o Victor, é muito mais fácil a gente acreditar que o Victor tá envolvido. E é justamente o que o Daniel faz. Ele vai lá e tenta fazer o Victor confessar, porque é o que é o mais comum, né? É o mais certo de acontecer.
Só que daí tu começa a se perguntar, pô, será que é o Daniel que tá aí? Mas daí tu começa, a próxima pergunta é por que ele tá fazendo isso, né? E aí ele volta lá e já é apresentado a questão das armas, né? Onde já traz esse segundo ponto. E aí também, eu gosto de falar às vezes de algumas atuações, né? Eu não sei o nome do ator, eu até olhar me esqueci do que faz o Daniel ali. Daniel Salazar. Cara, é massa como ele começa a realmente se duvidar e o jeito que o olho dele meio enche de lágrimas, assim, sabe? De, cara, o que tá acontecendo? Eu acho que é ali que também cai a ficha pra ele. Porque na questão da Grace, ele ainda se mantém, tipo, não, eu falei, tipo, sabe? Só que quando ele chega ali, as armas estão na cabana dele e não tem cadeado, o cadeado também, segundo o cadeado, né, que não foi arrombado, e aí o Dwight tá ali pra... Também o Dwight não apareceu, o Dwight só, acho que falou com a Cherry e arrumou o telhado e confirmou a versão da Luciana ali, né? E nesse momento a Luciana tem uns olhares... Ele fala alguma coisa ali na reunião ali, tipo, também não é nada assim, meu Deus, Dwight... Nesse episódio... ele fala do negócio lá... tem um segundo momento que ele fala da informação lá, que casa com o que a Dakota falou e tal, que é daí já no outro momento. E aí, cara, é o momento que a gente descobre, né? Por que o Daniel, né, tá lá, preso, enfim, é meio que uma... Como é que diz? A prisão preventiva, né? O Daniel pegou uma prisão preventiva ali, né? Não era algo assim, tipo um crime, uma coisa direta. Mas... e aí também... a questão da June, né, que eles também falam sobre ela várias vezes no episódio, mas eu não imaginava ver ela ali também, né, pronto ali. Eu acho que isso também foi bem, não uma surpresa, assim, mas surpreendente nesse sentido de não esperava exatamente aquilo, né, eu achava que era outra pessoa, ou não sabia quem, mas achava que era outra pessoa. É que é muito cedo, né, os acontecimentos ali, ela já estar de volta ali é muito cedo. Mas ele tem também esse aspecto desse tempo que não tá dito pra gente, mas que passou, né? Como tu tinha falado da cicatriz lá. Tipo, tem um tempinho unido dos acontecimentos. Tem. E, cara, eu vi pelo streaming da AMC o episódio. E daí no final de cada episódio, né, ele tem como se fosse um making off, assim. Que é uns 5, 6 minutinhos ali do showrunner falando, né? E daí ele fala de dois aspectos, assim, que eu gostei. O primeiro, que pega diretamente da questão da June, assim. Que, cara, nesse mundo do Fear, faria o maior sentido ser pra ela que o Daniel estivesse conversando, porque era o mais próximo que tem dentro dos personagens do Fear, né? Pela profissão que ela tinha antigamente, e, cara, de saber como, né, lidar com uma situação daquela ali. Então ela tinha que estar ali, ela tinha que fazer esse esforço por estar ali. Mas, ao mesmo tempo, não é um retorno, né? Porque é justamente isso que fica, né? Aquele contato que ela tem com o Morgan é a Guerra Fria de novo sendo instaurada com os dois daí. Porque tem muita coisa ali pra ser dita, que não é dita naquele momento, e ela já vai, cara, ela sai já pra fazer outra coisa. Não sei se ela foi ver a Grace. Ela disse que vai, assim, mas não mostrou, mas ela disse que ia lá ver a Grace lá. E parou, entendeu? E ela já fala, não, e logo depois disso eu vou embora da mesma forma que eu cheguei. Tipo assim, cheguei, fui. Não tem conversa, não tem nada, entendeu? Da mesma forma. Mas fica aquele sentimento pra gente, assim, né, cara, a gente sabe que isso vai ser falado, tocado em algum ponto, assim. E até eu dei uma espiada nas sinopses futuras dos episódios, assim, e tem ali, eu não lembro qual episódio que é, mas tem algo importante que vai acontecer com a June. A June vai ter uma importância grande num dos episódios ali, desses restantes que tem da temporada. Mas tem uma coisa, cara, antes de falar da segunda coisa lá que o showrunner falou, assim, que daí volta a ser do Victor, do Daniel, mas para continuar na June nesse momento. Não comparando, tá? Mas como uma lembrança. Tá, galera? Então vocês estão vendo assim, nesse momento não me xinguem, não estou comparando nada. No Walking Dead, cara, a gente tem aquele assunto extremamente conturbado, mal resolvido, de temporadas, anos, que a gente agora está sendo de novo fomentado, trabalhado, né? Negan e Meg. Acontecimento entre Negan e Meg. Então ali de novo pipocando, e a série vai dar uma grande importância para isso. A June, ela fez já a vingança dela em relação a Virginia. A Virginia já pagou por coisas, né, que a June precisava ter. Aquela vingança ali acontecendo. Mas quem atirou foi a Dakota. Quem realmente matou o John foi a Dakota. Né? Então é outro tipo de
vingança que tem que ter ou acerto de contas que tem que ter, pra não ter vingança também. Mas um acerto de contas entre a Dakota e a Johnny. Cara, e daí nesse momento me bateu aquele momento da floresta, do 16º episódio lá do Walking Dead, onde tá o Negan e a Meg no mesmo ambiente. Eles estão ali, sei lá, uns metros um do outro e, não vi ela tava de costas, não vi a Meg. E aqui, cara, de novo eles estão no mesmo ambiente, as duas ali, e não tem nenhum tipo assim, ó, o episódio dando uma troquinha de olhar da Johnny pra Dakota, entendeu? Ou vice-versa, que nem a Walking Dead mostrou do Negan olhando a Meg de longe e sentindo, né? E eu acho que isso, cara, é uma coisa que eles não podem perder. Eles não podem perder. A Dakota com a Johnny, a Johnny ter algo ali pra realmente ir confrontar a Dakota também. Não pode ser algo, cara, resolvido por terceiro, que foi a Virginia. Porque, na verdade, quem matou o John é a Dakota. Foi a Dakota. O assunto da Virginia é uma outra coisa, entendeu? Complementa a Dakota, mas foi a Dakota. O que tu acha, cara, desse elemento, assim? Cara, eu acho que não vai rolar. Eu acho que Não! eu lamento te dizer, mas eu acho que não vai rolar. Diferente, eu sei que tu não comparou, tá? Mas é diferente do que em The Walking Dead, que eles postergaram. Eu acho que isso não vai rolar, e se rolar é algo muito leve, porque eu acho que a Virginia... aliás, a Johnny responsabilizou a Virginia pela morte do John, entendeu? Por conta de tudo que ela fez com a Dakota. Não que eu goste disso, até porque, de novo, reforça aquele ponto que eles estão meio que aliviando a barra da Dakota por conta disso. Mas eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que eles vão dar uma aliviada na barra da Dakota por conta de, enfim... questões que ela, mentais, de pressão, não sei, por conta da Virginia, sabe, tirou ela do prumo mental, assim, dela. Então, mas eu quero ver essa problematização, tá, de a Dakota ser confrontada e ser cobrada por algumas coisas que ela fez realmente, porque até agora, cara, ela não foi cobrada por nada do que ela fez, né? Claro, só o que... De novo, só o que teve foi a morte da Virginia, que ela recém tinha descoberto que era a mãe dela. Mas é meio estranho, tipo, como é que como irmã tu odeia, daí tu descobre que a tua mãe agora tu ama, do nada, assim, só por isso, sabe? Eu acho que não dá pra ser só isso que vai sair do ódio pro amor em uma frase, em uma revelação, assim. Então, não sei, talvez tenha alguma coisa aí que aconteça. Mas, cara, agora, deixa eu plantar uma dúvida aqui. Tu falou da June e tal. E a Sarah, nesse episódio, tava ali muito como uma aprendiz, né? Ela já foi lá no caminhão, eram as duas. Daqui a pouco, não sei se não vai chegar a hora da June aí, quem assume esse posto médico aí é a Sarah, né? Porque a Sarah, agora sem os lances do caminhão, ela virou meio que não tem mais uma motivação muito... Ela era a Sarah caminhoneira, né? E até tem o irmão dela que sumiu, não sei mais onde é que anda, que é o cara da cadeira de rodas lá. Ele sumiu e ela tá por ali ainda, mas... eu acho que ele tava lá junto com a Luciana no negócio dos combustíveis lá, se eu não me engano, mas agora nem isso, né? Enfim, mas não sei, cara, agora tu falando e disse que foi lá olhar a sinopse, não sei se não tem alguma coisa aí, cara. Não, pode ser, porque é igual, né? A sinopse ele não entrega muita coisa, assim, mas dá pra entender que a June vai ter um certo protagonismo naquele episódio ali, dessas coisas futuras que estão pra surgir ali no Walking Dead. Mas eu vou te dizer assim, cara, esse personagem da Sarah, eu tenho um certo problema, porque ela é meio... Pelo menos nesse episódio eu senti, tá? Principalmente a maneira como ela tava lidando com algumas coisas ali que estavam acontecendo. Meio petulante demais, assim. Sabe? Sabe aquele personagem que daqui a pouco ele vai dar um problema? Pra mim ela tava começando a aparecer assim, de vez em quando dar um problema por, cara, já ser alguém mais experiente também, tem isso também, né? De não ter... Cara, ela já entendeu a situação, já passou por muita coisa também. Ela já sabe assim, cara, não quero, esquece, não vou fazer. De ter essas coisas assim, meio nela, né? Diferente da postura que ela tinha quando ela realmente era a motorista de caminhão, assim. Porque se a gente for pensar bem, né? Assim como o Daniel, ela também não teve grande importância ainda nessa temporada, né? Não teve fatos acontecendo, assim. Coisas bem mais pontuais, assim. E até se a gente começar a listar, né? Luciana também não.
Tem galera, assim, que por mais esteja aparecendo, não esteja realmente tendo protagonismo em acontecimentos. Assim. Sim. Mas acho que fica essa dúvida, assim. É óbvio, né? Mas tu tá certo, cara. Se eles preparando ela pra isso, como potencial, não uma médica, né? Porque ela não vai ser. Mas ela tendo noção das coisas que ela tá fazendo, a série também carregando de cara. Esqueçam a June. É o mais próximo que tem, né? E até isso eles colocam, porque ela foi embora com a June, né? Pelo que eu entendi, assim, ela foi embora e ela retornou no início do episódio, quando que ela aparece vindo a cavalo, assim, e fala, a June mandou as desculpas, não é? Uma coisa assim, ela dá uma mensagem, assim, do que a June falou. Então, aparentemente, pelo que eu entendi, ela foi embora junto com ela, então elas estão juntas, né? Enfim, eu acho que vamos esperar os próximos episódios para ver o que pode acontecer, mas eu acho que seria um certo desperdício, principalmente agora, né, com a June, que passou por uma transformação, né, cara. Ela vai para algum lugar, não sei onde, mas acho que ela ainda vai para algum lugar. Cara, mas e de novo, meu, é que o que aconteceu com o Daniel é tão grande, né? A gente poderia fazer um episódio só pra falar dele, assim, de tanto tempo e tal. Mas pra mim, ficou, depois eu pensando sobre o episódio, o Daniel, e aí, cara, a cena lá, mais já do final do episódio, onde tá os dois, e aí o Victor, vamos, né? Ele não sabe onde é que vai, se vai embora, pra onde vai. Ele ia voltar pro galpão, depósito dele lá, né? Enfim. E aí o Victor chama ele. E eu fiquei muito desconfiado daquilo, meu. Cara, não tem como confiar no Victor, meu. Não tem como confiar. E aí, ali, quando tá os dois, um de frente pro outro, meu, eu tive uma percepção, assim, de que são dois personagens... o Victor, ele é muito... como é que eu vou dizer? Flexíveis, no sentido de que se moldam à situação, né? O Victor, só que o Victor não tem um caráter, vamos dizer assim, ele vai muito por os interesses pessoais e por isso que não dá pra confiar nele. E o Daniel, tu pode confiar em relação ao caráter, mas ele se molda tanto que às vezes ele quebra, como aconteceu agora mentalmente e como aconteceu lá, até ele fala que ele botou fogo e tal. Então ele força tanto o limite dele e aí tu vê isso agora, cara, porque imagina o esforço mental pra ele fingir que não lembrava de nada, que não conhecia ninguém. Então, cara, ele vai pra uma condição mental tão extrema. E aí a June fala isso pra ele quando tá tentando diagnosticar, né? Cara, agora que tu tá aí, tu tem algo a perder. E ele dá todo aquele discurso, né? A frase que ele quer se redimir pela questão da filha dele. Ele faz o paralelo lá com a vida dele em Nova York, né? Ele fica sempre oscilando essa questão de ser um cara do mal, entre aspas, que faz coisas ruins e arca com as consequências mentais disso, e momentos onde ele tá mentindo, mas é algo bom, né? E aí, de novo, agora ele tava mentindo, e ele fala várias vezes que ele mentiu, né, pra algo bom, só que daí agora ele meio que perdeu, né, ele realmente não lembrou, né? Antes ele fingia que não lembrava, agora ele faz e não lembra de verdade, ele dá um bug na cabeça dele, ali, uma tela azul, que ele se perde. Só que o Victor não, o Victor, ele tem lá toda a lógica dele, só que tu não consegue entender as ações dele, só que daí é muito por uma questão de caráter, né? E esse paralelo entre os dois, só que com, né, objetivos diferentes, não objetivos, mas por razões diferentes, né? Um porque realmente quebrou e o outro porque é muito... não é confiável, né? Ele tá só cuidando dele, assim. Então, quando os dois pararam na frente, assim, eu pensei nisso, assim. Foi uma percepção que eu achei bem interessante, assim, de ver do episódio. Não sei se... foi só um olhar, assim, lembrando, uma análise rápida dos dois personagens, sabe? Mas acho que fez muito sentido, pelo menos na minha cabeça, isso. Mas acho que é bem por aí, cara. A segunda coisa lá que me chamou a atenção no showrunner falando é justamente desse momento aí. Do porquê que o Victor toma essa decisão de pegar e convidar o Daniel pra ir junto com ele, né? E é muito assim, ele fala que, cara, o Victor nesse momento tá sim sendo verdadeiro. Ele falou assim, não, ele tá sendo realmente verdadeiro. Que é normal as pessoas, né, acharem qualquer coisa, assim como o Morgan acha e pergunta, né? Do tipo assim, mas tu vai realmente ou tu vai, né, executar em praça pública lá, né, e tá mentindo pra mim? Que ele realmente tá sendo verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe achar um jeito de vencer. Ou seja, naquele momento ele tá fazendo aquilo lá pra vencer a situação.
Que é isso, que ele não vai deixar de vencer a situação. Então, o próprio showrunner entrega uma motivação ali pro Victor fazer aquilo ali. Que até assim, ó, cara, quando ele fala, tu entende, né? Porque, pô, a gente já conhece o personagem, sabe do que ele é capaz. Então, ok, encaixa, né? Encaixa. Mas acho que essa parte primeira que ele fala, pô, a proposta é realmente verdade, não é algo que ele tá tramando como o Morgan desconfia, pô, já é um indício assim, cara, é um momento de trégua, né? Tem uma trégua ali existindo. Mesmo que o ego do Victor leve pro outro lado, mas tem uma trégua. Sim. Eu acho que é bem isso, cara. Eu acreditei nele, só que é aquele acreditar desconfiando. Não tem como tu acreditar 100% assim numa pessoa como o Victor, né, cara? E essa questão da trégua também, eu acho que faz todo sentido, que é o que ele tenta fazer lá com o gatinho e tal. E mesmo depois do negócio, né, o Daniel mostrar pra ele, tirar o negócio, tu vê na expressão dele que ele fica abalado, e eu acho que no fundo tem momentos que ele realmente dá uma crise de consciência, ele sabe que fez coisas que talvez ele se arrepende, e aí ele fala também que nem é tanto por ele, mas pela Ofélia, né, que é a filha dele, que ele sabe que, né, então ele convive com os erros dele, mas se lá no final das contas, na hora do vai ou racha, ele sempre vai procurar ele vai botar ele na frente de tudo e de todos, né? Então isso também é a coisa que, se ele tiver que entregar o Daniel pra alguém pra se salvar, ele vai entregar, né? Ele não é essa promessa ou agora que eu vou ajudar, que ele não, né? Então isso é a característica do personagem, não adianta, e a gente sabendo disso sempre fica com aquele pé atrás, né? Cara, e agora, né, a gente já tem aquele indício ali da Alice e da Utia já estarem a caminho. A gente vai entender que um grupo ali vai ir atrás também, né, para começar a investigar o que é que tá acontecendo lá. Acho que a gente vai chegar no próximo episódio de já ver aquele zumbi na árvore lá e aquelas outras coisas dos corpos. Acho que a gente vai chegar nesse estágio. E, cara, eu começo a ter um certo, sei lá, meio medo de alguma coisa acontecer com a Alicia, assim. Eu acho que a Alicia, não sei, sabe, mas é um pressentimento que começa a me bater, assim, do jeito que eles estão levando essa temporada, de começar a tu perder personagens. Essa mesma coisa eu acho que tu teve em relação a Juni, por causa da Sarah lá. Cara, me bateu, assim, com a Alicia de alguma coisa daqui a pouco, por causa da relação que ela tem com o Victor também, sabe? Sei lá, vamos ver. Porque aquele doutor lá, que tava sempre esperando por ela, que eu não sei o quê... Acho que a gente vai começar a ter as respostas em breve, assim. O que é que vai realmente acontecer. Mas, cara, qual é a tua nota pra esse episódio? Cara, é um episódio diferente, como eu falei no início, ritmo diferente, mas que funciona e funciona bem. Eu acho que prende bastante atenção, o mistério ali é bem interessante. Então, cara, eu vou dar uma nota... Eu vou dar uma nota 9, cara. Eu acho que foi um baita episódio. Eu acho que agora eu tô sendo um pouco incoerente. Eu não sei se eu dei 8,5 ou 9 no episódio passado, que também foi muito bom. Mas espero que eu tenha dado 9. Cara, não esquece as notas. Eu acho que os dois estão... Eu quero equiparar os dois. Então eu acho que eu vou dar uma nota 9 aí pra esse episódio, que eu acho que, apesar de ser diferente, se manteve num nível muito bom, assim como os episódios anteriores. E tu, cara? Cara, gostei do episódio também, é aquilo, né, a gente sabe que não tem como manter aquele ritmo, aquela coisa louca que aconteceu, emotiva, e depois de trocentas coisas que aconteceram nesse último episódio também. Então, cara, eu vou manter, assim, uma média de episódios bons, né, mas episódios um pouquinho mais centradinhos, assim, com ritmo um pouquinho mais lento. Cara, pra mim um 8,5 aqui nesse episódio tá uma boa nota, assim. Porque eu não teve coisa assim que eu não gostei, não teve coisa que eu achei de graça no episódio, coisa que eu vi eles matando tempo, não teve nada disso. Foi só uma história com um ritmo um pouquinho mais lento, cara, pra outras coisas acontecendo ali. E com um porquê, então, bom 8,5, cara, bom 8,5. Acho que cabe também, entre 8,5 e 9 tá bom, né, eu acho que funciona bem pro episódio, tem cada um gosto, né, até, isso vai ter a questão de linguagem, né, o ritmo, enfim, eu acho que casa bem aí. Agora eu me lembrei da nota do Divergent. Acho que nem aquele episódio lá, cara, vai ser muito difícil acontecer de novo. Assim. Aquele episódio é literalmente, cara, uma divisão assim do que né?
aconteceu naquele episódio. Ele dividiu tanto que dividiu o pessoal da série, dividiu a gente aqui, dividiu o público inteiro, né, cara? Aquele episódio foi... Exato. Dividiu mesmo. Exato. Então, galera, coloquem nos comentários o que achou do episódio, qual é a expectativa agora já pra sequência, pra essa nova ameaça que vai ter, né? Acho que, cara, muita coisa nova vai ser apresentada pra gente a partir do próximo episódio já, porque tudo aquilo ali em relação à represa foi desenvolvido nesse aqui agora, ou seja, eles têm que ir pro aonde está a Alicia, pra onde está o Tia, pra onde o Dwight já também imagina que tem que ir, que ele mencionou lá que ele já foi com o Tia, não sei o que, então é pra lá, cara. E vamos ver, talvez alguma coisa já link aí com outra série, talvez não sei, vá pra outra coisa completamente diferente, entendeu? Mas fica a esperança que alguma coisa ali já tenha umas ligações, assim. Porque, pô, o Fear já apresentou o helicóptero, né? O Fear já apresentou alguns elementos ali que ligam diretamente ao World Beyond, então, cara... Pode ser, então, né? Pode apresentar. Coloquem nos comentários se vocês acham lá que o antigo Lex Luthor é o pai da Huck ou não. Ei, imagina, faz o crossover total, né? Que a gente já levantou essa hipótese, que é absurda, mas é o tipo de hipótese que às vezes funciona, né? Mas, sei lá, hein? Uma dessas pode ser, por que não? Imagina se ele fala de um relógio que ele perdeu. Bah, daí sim, daí... Porque assim, ó, pelo que eu me lembro em World Beyond, não foi falado que ele está morto. Não foi falado que ele está morto. Foi falado que ele foi embora. Que ele abandonou, desistiu. Né? Então, cara, não viu o corpo. Não me convidaram pro funeral. Então, pra mim, tá ali. Tá? Em algum lugar tá essa pessoa aí. Então, né? Tá por aí. Pode eu sou ser. dessa lógica também. Galera, não esqueçam, ó, que é uma coisa muito importante. Se tá na TEI, curte o vídeo, assina o canal. Tá no Popwalker, curte o vídeo, assina o canal, para não perder nada. Porque aqui são dois fãs de todo esse universo de Walking Dead. Falando, cara, pra quem ama esse universo, assim como a gente. Então, assim, ó, curte o vídeo, assina o canal para não perder nada, porque toda semana a gente tá aqui. E depois, quando acabar a Fear, já vai vir o World Beyond. E depois passa o World Beyond, já volta o Walking Dead. E é essa loucura que a gente tem pra aproveitar por mais esse 1 ano e meio aí que a gente vai ter de materiais. E depois, né, as outras coisas derivadas que vão vir, vão surgir, não sei o que. Fora os filmes. Mais. Tem os filmes que a gente, né, daqui a pouco vai pipocar aí. Fora o Rick Grimes! Exato, fora o Rick Grimes. Então, a gente entendeu o que é que acontece com esse homem, que esse homem não aparece. Pô. Então, galera, deixe mais nos comentários e até o próximo episódio do Fear. Grande abraço a todos, Henrique. Grande abraço. Valeu, galera. Valeu, Luque. Feitou.